Nesse vídeo, vou explicar para vocês tudo o que você precisa saber sobre a raiz quadrada. Vamos lá! Para a raiz quadrada, tem algumas regras que você tem que cuidar. Mas antes disso, como funciona calcular a raiz quadrada? A raiz quadrada é o contrário de número quadrado. Então, por exemplo, 5 quadrado é 25. E o contrário, então a raiz de 25 é 5, né? Então, você pode ver que é o contrário de número quadrado. Segundo exemplo, isso também funciona de outro lado. Então, a raiz quadrada de 4, então, é o que, gente? É 2, porque 2 quadrado é 4. E assim você pode ver que é o contrário. E você precisa muito a tabuada. Então, lembra a tabuada e vamos lá aqui para mostrar para vocês 6 regras muito importantes, gente. Mas vamos começar com a primeira regra. A raiz só pode ser calculada de números maiores ou iguais a zero. O que significa isso? Aqui você pode ver a raiz de 4 é 2. O 4 é maior do que zero, mas você também pode calcular a raiz de zero. E isso é zero. Mas o que você não pode fazer é calcular a raiz de números negativos. Por exemplo, a raiz menos 4. Isso não funciona e não pode fazer. Mas por que é isso? Porque é o contrário de número quadrado. Porque x quadrado nunca é negativo. X quadrado é sempre positivo. Mas por quê? Vamos olhar para alguns exemplos. Aqui, 2 negativo, menos 2 aqui, quadrado, é 4, né? Esse número está negativo, mas no final sempre vai ter um número positivo. Porque você faz menos 2 vezes menos 2 e menos vezes menos é positivo, né? E, por exemplo, esse segundo exemplo aqui, 3 negativo, quadrado e 9, mas positivo. Então, nunca vai ter essa raiz negativo aqui. Vamos olhar para a segunda regra, gente. O resultado da raiz é sempre maior ou igual a zero. 2 quadrado é a mesma coisa do que menos 2 quadrado, porque é 4. Mas a raiz de 4 sempre vai ser 2, nunca vai ser menos 2. Mas atenção nas equações quadráticas. Por quê? Vamos olhar para um exemplo aqui, gente. X quadrado é 16. Então, agora vamos resolver essa equação. Como nós vamos resolver? Então, nós vamos calcular a raiz dessa equação para ter o x no final, porque a raiz de x quadrado vai ser x e a raiz de 16 vai ser 4, né? Mas agora a gente pensa um pouco. O 4 é a única solução? Não. Por quê? Temos uma outra solução. Menos 4 nesse caso. Mas por quê? Olha aqui nessa equação de novo. Se você colocar aqui 4, quadrado é 16, né? Mas também menos 4 é 16. Então tem sempre duas soluções numa equação. Vamos olhar para a terceira regra. Você pode multiplicar e simplificar raízes. Como? Imagina que você tem uma equação e tem a raiz de x vezes a raiz de y. Isso você pode simplificar e juntar os dois números. Então, isso significa que vai ser a raiz de x vezes y dentro. Isso vai ajudar para simplificar muitas equações. Vamos olhar para um exemplo aqui, gente. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Se você calcula isso bem normal, sem essa simplificação, você escreve, né? Raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Então, no final, 2 vezes 3 é 6. Mas você vai receber o mesmo resultado, você usa essa regra aqui, gente. Então, vamos olhar para o mesmo exemplo. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Você pode escrever e juntar isso aqui. Raiz de 4 vezes 9. Então, 4 vezes 9 é 36, né? Então, vai ser a raiz de 36
e a raiz de 36 é 6. E aqui você pode ver que você tem o mesmo resultado no final. A mesma regra é para a divisão, gente. Você pode dividir e simplificar raízes. Imagina que você tem a raiz de x dividido por a raiz de y. Vai ser a raiz x dividido por y. Vamos olhar de novo para um exemplo para mostrar isso para vocês. Raiz de 36 dividido por a raiz de 4 vai ser 6 dividido por 2, né? Então vai ser 3, porque a raiz de 36 é 6 e de 4 é 2. Mas se vamos simplificar isso já antes, gente, você vai ter a raiz de 36 dividido por 4. E 36 dividido por 4 é 9. Então a raiz de 9 também é 3. E você tem o mesmo resultado aqui no final. Mas o que você não pode fazer, gente, é adicionar raízes. Assim não pode simplificar. Vamos olhar para um exemplo, né? Se você tem, por exemplo, a raiz de 25 mais a raiz de 9. Isso seria 5 mais 3 é 8, né? Porque a raiz de 25 é 5 e de 9 é 3. Então 5 mais 3 é 8. Mas se você junta isso, vai ser assim: 25 mais 9 é 36, e a raiz de 36 é 6. E você tem um resultado diferente aqui, gente. Então não pode fazer isso. Você também não pode subtrair. Vai ser a mesma coisa nessa regra agora. E nesse exemplo, a raiz de 25 menos a raiz de 9, né? 5 menos 3 é 2. Mas juntos seria a raiz de 16. E isso é 4. E 4 não é 2, né? Então temos o duplo. Isso é bem diferente e não pode simplificar assim. Gente, se você vai lembrar todas essas regras e vai conseguir calcular a raiz correto, você vai arrasar qualquer prova, porque você vai usar isso muito na matemática. Então, sempre lembra essas 6 regras para assar na sua próxima prova. Muito obrigado, gente, por estar aqui. Eu espero que agora a raiz está mais clara para vocês. Essas foram todas as regras que você tem que cuidar quando calcular com raízes. Então, boa sorte na sua próxima prova e até a próxima.